todas as suas doenças. Segue. 4, versículo 4. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. 5. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença. Fala conosco, Senhor. Fala aos nossos corações. Ministra, Senhor, de forma poderosa a sua palavra. E que no abrir e fechar dos meus lábios, a tua palavra ela vá, e ela produz o resultado pelo qual está sendo enviada, Senhor. Nós cremos que sairemos daqui nessa noite fortalecidos, edificados, nutridos, alimentados pelo poder que há na sua palavra. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Querido, eu amo a palavra de Deus. Nós estamos diante de um salmo, e o salmo, o livro de Salmos, ele é uma junção de canções. Nós sabemos que Davi, assim como outros salmistas, outros compositores, fazem parte daqueles que escreveram essas belas canções, em exaltação a Deus, em louvor, em agradecimento. Nós estamos diante de um texto, de um salmo de Davi. Davi escreveu 76 de todos os salmos, num total de 150 salmos. Nós estamos diante dos livros mais conhecidos da palavra de Deus, mais estudados, mais lidos e comentados. Salmo, de fato, é uma viagem até a alma. Eu já ouvi alguns escritores falando que o livro de Salmos, as canções aqui contidas, elas conseguem retratar muito bem, sabe, a vida e o lado emocional de muitos que a escreveram. E Davi, ele está escrevendo esse salmo no momento que ele estava lembrando, ele estava conversando consigo mesmo. É como se Davi estivesse olhando no espelho do Senhor. Amém? 26 motivos pelo qual nós devemos agradecer, bendizer, louvar, ter uma vida como estilo de vida, o louvor e a adoração a Deus. Sabe, querido, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Para quem ama e estuda a palavra de Deus, sabe que a palavra de Deus ela é dividida, né? Ela é dividida em grupos. A palavra de Deus, ela começa com o Pentateuco, os 5 primeiros livros da palavra. Depois
nós caminhamos e aí vamos entrando, né, para os livros históricos, poéticos, nós entramos também nos profetas, né, entramos nos livros poéticos e aí seguimos nos livros dos profetas maiores e profetas menores, entra o Novo Testamento, nós temos, né, toda a divisão do Novo Testamento nos 4 evangelhos, o livro de Atos, que também é considerado um livro histórico, nós temos também, né, as epístolas paulinas e as epístolas gerais, e aí nós chegamos no livro de Apocalipse, que é o livro profético. Por que eu estou falando dessa divisão de grupos da palavra de Deus? Porque de toda essa divisão, Salmos, ele é o maior em conteúdo. Salmo, ele é a junção ou uma bibliografia de canções, como eu já disse. E dentro dessas 150 canções, nós vamos estar falando dessa canção em especial, que é a canção de Davi no Salmo 103. Nós temos alguns salmos que foram escritos por Asaf, outros que foram escritos, um que foi escrito por Moisés. Alguns salmos tiveram outros escritores, e 49 salmos são salmos anônimos, mas esse é um salmo de Davi, e nesse salmo a gente encontra esses 26 motivos pelo qual devemos agradecer. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado, e você dissesse para ele, você tem motivos? Pergunta para ele, você tem motivos para agradecer? Querido, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança, recordarmos dos benefícios e daquilo que Deus tem feito por nós e através de nós. Precisamos nos alegrar, sorrir e verdadeiramente adorar o Deus que tem feito infinitamente mais sobre as nossas vidas. Se você está aqui hoje, se você está respirando hoje, se você acordou hoje, se você tem uma família, se você está empregado, se você tem saúde, você tem muitos e muitos motivos para agradecer, louvar e bendizer o nome do Senhor. Davi, ele começa dizendo, bendiga, ó minha alma, como se Davi estivesse conversando consigo mesmo. Davi está fazendo um solilóquio, é uma conversa consigo mesmo, é um monólogo consigo, é uma conversa introspectiva. Ele está falando com ele mesmo, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. É um convite de Davi para adoração, é um convite de Davi para ele mesmo, um convite para a sua alma, para adorar ao Senhor. Eu não sei se você tem o costume de falar com você mesmo. Davi tinha esse costume. Você vai ver que Davi, em alguns de seus salmos, ele utiliza esse recurso, não somente literário, mas um recurso também, sabe, de construção emocional. Você percebe que ele está escrevendo e falando consigo mesmo, de algo que ele queria e deveria fazer, mas que por algum motivo ele precisava ser lembrado disso. Davi, então, ele escreve, ele começa, eu imagino, para se escrever uma música ou uma canção. Eu também compus algumas músicas e algumas canções. Eu sou adorador, eu gosto de louvar, e eu tenho aí mais de 20 canções que eu escrevi. E normalmente quando a gente para escrever algo, a gente busca encontrar um lugar solitário. Eu particularmente pego meu violão, eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, eu não quero que ninguém me interrompa. E já me perguntaram, pastor, quando você vai escrever alguma coisa ou compor alguma coisa, você começa primeiro tocando ou você escreve a letra? Depende. Depende. Mas Davi, ele era esse músico,
que tocava harpa, e esse compositor, que adorava a Deus, desde muito novo. A gente sabe um pouco da história de Davi, e a gente sabe que Davi, ele era o tangedor de harpa, e que desde muito pequeno ele já era requisitado pelo rei. O rei Saul chamava Davi, Davi tocava sua harpa, e o espírito maligno que atormentava Davi, Saul, ele saía de Saul. Eu imagino Davi compondo o Salmo 23, apacentando as ovelhas de seu pai. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um pastorzinho de ovelhas, que cuidava das ovelhas malhadas de seu pai, mas que valorizava tanto aquilo que Deus tinha entregado nas mãos dele, que ele brigava com o urso, com o leão, para defender suas ovelhas. Davi, e Davi ele está compondo um salmo, falando com ele mesmo, e dizendo: ó, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma, adore a minha alma, louve, agradeça, exalta, ó minha alma, exalte ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Eu acho lindo, porque ele não declara isso apenas para a sua alma. Ele começa falando com a sua alma, e a alma é a sede dos sentimentos. A alma é onde nós temos os nossos desejos, é a sede daquilo que queremos. A alma é isso. Nós somos um ser trino. Nós somos feitos de alma, corpo e espírito. E Davi está falando primeiro com a sua alma, com a sua vontade. Ele está falando: olha, tenha vontade em adorar ao Senhor, tenha vontade de louvar o Senhor. Mas ele não se limita somente à sua alma, ele continua, ele progride, ele fala: e tudo que há em mim, e tudo que há em mim, e todos os meus neurônios, e toda a minha força, e todos os meus membros, todos os meus órgãos, toda a minha vida, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, toda a minha capacidade, todos os meus recursos, todo o meu entendimento, que com o meu fôlego de vida, com a minha existência, que tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Que coisa linda, querida. O nosso Deus, ele é um Deus de totalidade, é um Deus que exige tudo. Eu costumo dizer, isso não vai ser novidade para você, que o nosso Deus, ele não é um Deus de parcialidade, ele não é um Deus de mediocridade, por isso ele não aceita qualquer coisa. Ele não é um Deus que nos aceita pela metade, ele é um Deus que exige totalidade. E Davi, ele está entregando, ele está adorando a Deus, ele está falando para Deus: Senhor, eu quero que tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Eu quero te adorar por inteiro, eu quero te louvar por inteiro, eu quero demonstrar toda a minha gratidão ao Senhor, mas não de uma forma parcial, não só de boca. Não, eu não quero só agradecer o Senhor, eu não quero só falar que eu sou grato. Eu quero que as minhas atitudes, que a minha vida e que tudo que há em mim expresse e revele a minha gratidão por Ti. Tudo que há em mim, bendiga ao Teu santo nome. Versículo 2, ele continua: bendize, ó minha alma, ao Senhor.
e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Querido, é lindo. Davi sabia muito bem da necessidade que nós temos de nos lembrar. Nós sofremos de amnésia muitas vezes, uma amnésia espiritual, uma amnésia que nos alcança, e nós precisamos sim nos relembrar, olhar para trás, olhar para tudo que Deus fez, da onde Deus nos tirou, o que Ele está fazendo na nossa vida, o lugar aonde Ele nos plantou, o projeto que Ele tem na nossa vida, o chamado, o propósito, as promessas de Deus para nós. Nós precisamos nos lembrar, porque a tendência é esquecermos. A tendência é desvalorizarmos, a tendência é não parar para analisar e para perceber que são muitos os benefícios de Deus ao nosso favor. Enquanto muitas vezes o nosso olhar está sempre voltado para aquilo que de ruim está acontecendo, para a dificuldade que estamos enfrentando, para a tempestade que estamos, vivenciando. Porque a nossa tendência é olhar sempre o lado negativo, é olhar sempre o desafio, é estar sempre olhando para o problema. Se tem uma coisa que precisamos desenvolver em nós, é lembrarmos do favor de Deus. Lembrarmos de todos os benefícios, lembrarmos do que o Senhor fez na nossa vida, na nossa família. Outrora estávamos perdidos, outrora estávamos amarrados no pecado, mas Ele nos libertou, Ele nos salvou, Ele nos curou, Ele está conosco todos os dias da nossa vida, não nos desampara, não nos deixa sós. Isso já é motivo para agradecer. Isso já é motivo para glorificar. Para que todo o seu corpo e a sua alma bendiga ao Senhor. Hoje você tem acesso à salvação. Hoje você pode declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje você pode dizer: a minha vida tem destino, eu estou seguro, porque minha vida está guardada no esconderijo do Altíssimo. Hoje eu posso descansar à sombra do Onipotente. Muitos motivos para agradecer. Agora, o grande problema é que a gente sempre enxerga as dificuldades, os defeitos. Quando a gente vai olhar, a gente vai sempre tender para o lado negativo. Eu não sei se você já percebeu, mas a notícia ruim, ela chega mais rápido que a notícia boa, não é verdade? Será por quê, né? Enquanto a notícia boa parece que vai a cavalo, a notícia ruim, ela vai na velocidade da luz ou da internet. Sabe? Por que damos mais valor às coisas negativas? Por que damos mais crédito às vezes? Ou nos preocupamos demasiadamente com as coisas ruins que estamos vivendo, esquecendo de todos os outros benefícios? Porque tendemos a olhar para aquilo que de negativo está acontecendo, talvez hoje, e não conseguimos abrir o nosso olhar para dezenas de benefícios que Deus tem nos dado. Por que
insistimos em olhar para as ondas, se Cristo está logo ali? Sabe, isso é do ser humano. Eu não quero aqui dizer para você que você nunca vai olhar para as coisas negativas, o que você não deve olhar. O que você precisa é fazer como Davi, se lembrar de que muitos mais são os motivos para agradecer. Muitos mais são os motivos para bendizer. Muitos são os motivos para adorar. Muitos são os motivos para se render. Muitos são os motivos para viver uma vida digna do nome que carregamos. Muitos são os motivos para enxergarmos a promessa. Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele é um Deus que não revela tudo, mas Ele é um Deus que faz promessas e dá direções, e à medida que caminhamos na direção da promessa e da direção que nos foi dada, Ele vai se revelando de forma progressiva e gradativa. Foi assim na vida de todos os grandes homens de Deus, é assim na minha vida, foi assim na vida de José. Deus deu o sonho para José. Deus mostrou aonde e o que Ele queria fazer na vida de José. Agora, as dificuldades que ele iria enfrentar, as guerras que ele iria passar, ele precisou passar confiando e crendo que Deus estava com ele. E com a garantia de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Querido, independente do momento difícil que você esteja vivendo hoje, talvez você esteja vivendo um momento de perda, perceba que é só um momento. Perceba que é só uma estação. Perceba que é só um vento. Abra a sua visão para perceber o quanto Deus é bom. Que as escamas dos seus olhos caiam para que você enxergue que você deveria estar sorrindo hoje. Você deveria estar se alegrando hoje. Você deveria estar festejando hoje. Você deveria estar louvando e bendizendo o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, de arrancar o que se plantou. Há tempo de chorar. Há tempo de, sofrer. Existe o tempo da dor. Agora, o grande problema é por conta da dor esquecermos de tudo o que Deus fez e continua fazendo ao nosso favor. No seu momento de dor e de sofrimento, quando você estiver chorando, que o Espírito Santo de Deus te faça lembrar de tudo que Ele já fez e continua fazendo na sua vida. Que Ele não te desamparou nesse momento, que Ele está contigo. Que Ele não esquece de você. E às vezes existem momentos difíceis e que precisamos passar por momentos difíceis. Davi, ele começa a citar alguns motivos. E eu não quero de maneira nenhuma pontuar com vocês os 26 motivos. Mas se você ler, você vai perceber que Davi, ele começa a citar um motivo atrás do outro. E talvez você possa imaginar, poxa, Davi ele vai começar falando, agradecendo a Deus pelos seus bens,
pela sua riqueza e por tudo que Deus deu para ele. E Davi, ele começa de um jeito que, sabe, me inspira. Davi, ele começa dizendo: é Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Sabe, se tem motivos para agradecermos, e Davi, ele entendia muito bem sobre perdão e sobre ser perdoado. Davi, ele começa a agradecer, ele fala: por que a minha alma tem que bendizer ao Senhor? Primeiro, porque é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. O que seria de nós, queridos, se não fosse o perdão de Deus? O que seria de mim, o que seria de você, querido, o que seria de nós, se a misericórdia de Deus não tivesse nos alcançado, se Deus não tivesse olhado para você lá, sabe, naquele lugar, naquela boca de fumo, se Deus não tivesse olhado para você quando você estava lá pecando, sabe, se Deus não tivesse olhado para você com um olhar de amor, quando você estava perdido, aí nesse mundo, vivendo do seu jeito, dissolutamente, o que seria de nós, se Deus não tivesse tido misericórdia de nós, se Deus não tivesse nos perdoado, se a misericórdia do Senhor não tivesse nos alcançado? O que seria de mim, querido? Sem o perdão de Deus. Sabe, esse texto nos ensina, porque se tem uma coisa pela qual nós devemos ser gratos todos os dias, é pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada amanhecer. Que é a causa de não sermos consumidos. Todos nós pecamos. Todos nós merecíamos a cruz, porque o salário do pecado é a morte, mas o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, nos perdoou e continua nos perdoando. Ele não só perdoa os nossos pecados, mas Ele também sara as nossas enfermidades. Tem alguém doente aqui? Eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus. O médico dos médicos está aqui nessa noite, o Jeová Rafá, aquele que cura o seu corpo físico, cura a sua alma, cura você nas suas emoções, cura você, querido, nos mínimos detalhes. Ele cuida, tem cuidado de você, Ele continua, querido, operando. Ele continua agindo nos corações. Ele continua indo aonde o homem não pode ir. Ele é o Senhor que cura e sara todas as nossas enfermidades. Hoje pela manhã eu profetizei cura, e eu não sei porquê que Deus está me conduzindo a profetizar cura nesse dia. Eu quero profetizar sobre a sua vida, a cura do Senhor. Eu creio num Deus que levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele carregou o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Seja sarado, seja sarada de toda mágoa, de todo ressentimento, de todo rancor, de toda doença na alma, de tudo que te aprisiona nessa enfermidade. Nós precisamos ser gratos, porque Ele tem cuidado de nós. Você tem saúde? Você tem saúde, querido, você está vivo aí, você tem motivo para agradecer ou não, querido? Você está vivo, você está bem, querido. Quantas pessoas estão num leito de hospital nesse momento? Talvez você esteja aqui, esteja falando: pastor, eu estou doente, pastor.
pastor, estou passando um momento difícil na minha saúde. Mas querido, você se levantou, você está de pé. Deus te deu mais um dia. Deus te trouxe aqui nessa noite. Que é privilégio maior, querido. Enquanto tantas pessoas estão aí, queridos, sem destino, sem rumo, perdidas, você tem um Deus que cuida, que zela. Nós temos muitos motivos para agradecer. Mas pastor, estou desempregado, estou vivendo um momento tão difícil financeiramente. Estão me humilhando. Querido, existem pessoas que dariam tudo para estar no seu lugar. Sabe, nós precisamos enxergar o quanto nós somos prósperos e abençoados por Deus. Você é rico e não sabe. Você é próspero e não sabe. Você tem um pai, dono do ouro, da prata. Você tem um Deus que tem por nome Jirê. Jeová Jirê. Ah, querido, eu acho que você deveria começar a glorificar e bendizer o nome do Senhor nessa noite. Quantos e quantos motivos, querido, nós temos para agradecer. Sabe, Deus tem te abençoado. E se tem uma coisa que precisamos perceber, é que Deus é bom. Como Deus é bom. Como Deus é maravilhoso. Davi continua, versículo 4, e eu estou caminhando para o fim. Ele continua falando, é Ele quem redime a sua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele que redimiu a nossa vida da perdição. É Ele, querido, que nos arrancou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Querido, é Ele. É Ele, você estava perdido. E Ele te achou. Você estava sozinho. E Ele te abraçou, querido. Você não tinha nada. E Ele te deu uma família. Você não merecia nada. E Ele te deu o que de mais precioso alguém pode ter. Você estava perdido. E sabe o que Ele fez? Ele te coroou. Olha para esse irmão, essa querida. Olha para esse rei ou para essa rainha que está do seu lado aí. E fala para ele assim, Deus te coroou. Fala para ele, você é rei. Fala para ela, você é uma rainha. Não foi de qualquer coisa que Ele te coroou, não. Ele te coroou de quê? De benignidade e misericórdia. De bondade, de benevolência. O cuidado do Pai está sobre a sua cabeça. O cuidado de Deus, a bondade de Deus, os benefícios de Deus estão sobre a sua cabeça. Você foi coroado por Ele, pela bênção de Deus. Quem pode receber isso aqui nessa noite? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Tem bênçãos de Deus sobre a sua cabeça. A benignidade de Deus, a misericórdia de Deus está sobre você.
Davi continua, versículo 5: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Isaías 40. Querido, nós precisamos entender, querido. Eu não sei, talvez você esteja falando, mas minha mocidade passou, pastor. Pastor, já passei dos 50, já passei dos 60. Alguns estão falando assim, não, pastor, tô no meu auge, estou nos meus 18. Aproveita, querido, que passa rápido, tá? Foi ainda ontem, eu estava fazendo 15 anos, aproveita. Mas o texto, ele é lindo, porque ele está falando, quem enche a tua boca de bens, e de sorte que a tua mocidade se renova, a sua juventude se renova. Eu não sei quantos anos você tem hoje, talvez você esteja com 60 anos, 70, 80, eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida, sabe? O vigor de Deus, Deus está te renovando nessa noite, sabe? Você vai viver, querido, os melhores dias da sua vida, não importa quantos anos você tem, eu quero profetizar o vigor de Deus sobre você, o mesmo desejo que havia em Caleb, de conquistar, de avançar, de continuar. Eu profetizo sobre você, sobre a sua casa, o renovo de Deus sobre a sua vida. Você vai se renovar com asas como de águia, você vai correr e não vai se cansar, você vai viver os projetos de Deus na sua vida. Deus está renovando as forças da sua mocidade nessa noite, aleluia! Aleluia! Jovem, porque a gente está vivendo uma geração que os jovens estão mais cansados que os velhos. É verdade ou não é, querido? Ô, juventude preguiçosa que só. Agora, olha, eu quero profetizar em nome de Jesus o vigor do Senhor. Aquilo que talvez esteja faltando nessa geração, não vai faltar na sua vida, jovem, não vai faltar o desejo de crescer, o desejo de romper, o desejo de viver e fazer a diferença. Eu profetizo sobre os jovens dessa igreja, em nome de Jesus, aleluia. Querido, Ele te renova, Ele te trouxe aqui para te renovar nessa noite, querido. Você crê nisso? Você vai sair daqui renovado, querido. Deus vai restaurar, renovar o seu vigor. Você entrou aqui cansado, você entrou aqui falando, Senhor, eu estou aqui pela misericórdia. Foi a misericórdia de Deus que te trouxe aqui, porque Ele tem aqui um renovo para você, querido, em nome de Jesus. Você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui leve. Está cansado? Você veio para o lugar certo. Jesus disse, vinde a mim. Você está buscando a Jesus aqui nessa noite. Ele vai renovar as suas forças. Você vai sair daqui mais leve. Ele vai aliviar esse peso. Sabe? Davi, ele está falando e agradecendo a Deus por todos esses benefícios, por tudo que Deus faz e continua fazendo na vida de todos nós. Versículo 6, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Querido, olha, eu vou te falar um negócio. A gente pode viver num mundo falido. A gente pode viver, sabe, uma injustiça, mas a gente serve um Deus justo. A gente serve um Deus que mesmo que estejam injustiçando a gente hoje, Ele tem o governo de todas as coisas, Ele continua sentado no trono, Ele não perdeu o time, querido, a justiça, o cetro está nas mãos dEle, e Ele na hora certa estende para você, querido. O governo pertence ao Senhor, toda a justiça vem de Deus, é um Deus que é justo, e nós podemos descansar na justiça de Deus. Você pode descansar, querido. Se você está vivendo uma injustiça na sua vida, se você está vivendo um momento de perseguição, de dificuldade, onde pessoas estão te injustiçando,
você pode ter a convicção que o Deus que faz justiça, Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Ah, querido, toda a injustiça que fizeram contra você. Quem conhece a história aqui de Esther? Ah, que tentaram preparar uma forca. Mas o Deus de justiça estava naquele lugar, e Ele está aqui nesse lugar, e toda a forca que prepararam para você, querido, em nome de Jesus, Deus, Ele vai mudar essa história, Deus, Ele vai inverter os papéis, e você vai glorificar e bendizer o nome dEle no final, querido. Mardoqueu, aquilo que Deus tem para você, homem nenhum, ninguém vai conseguir impedir o agir de Deus na sua vida. Ele é um Deus que faz justiça. O nosso Deus é um Deus justo. Davi continua. Ele não faz só justiça, Ele faz juízo a todos os oprimidos. O que é lindo, querido, é que Deus, Ele tem um negócio. Deus tem um cuidado especial com aqueles que são injustiçados, com aqueles que são oprimidos. Deus, Ele tem um negócio com os órfãos, com as viúvas. Por isso que a gente precisa sair sempre, e eu tenho repetido isso, mas a gente precisa sair sempre desse lugar de vitimismo. Você sabe por quê? Porque se você foi órfão, Deus agiu em seu favor e continuará agindo. Se você sofreu, passou por momentos difíceis, eu não quero passar uma mão aqui sobre os momentos difíceis que você enfrentou na sua vida, mas eu quero dizer para você que Deus te ama e Deus, Ele cuida de forma especial na vida dos oprimidos, na vida daqueles que estão sofrendo, na vida daquelas pessoas que, pela sociedade, muitas vezes são ridicularizados, menosprezados. Como que o nosso Deus tem um apego especial por pessoas que de fato precisam. Sabe, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, olha só, se até hoje você se sentiu excluído, se até hoje você se sentiu, sabe, à parte, talvez você tenha falado para você mesmo algumas vezes, poxa, me esqueceram, ninguém me vê, minha família não me vê, meus pais não me enxergam, meu pai me abandonou, meu pai só sabe dizer que eu não presto para nada, minha mãe só sabe me colocar à parte, eu não sou amado, eu fui rejeitado, abusaram de mim. Tem um pai, querido, tem um Deus justo e que faz justiça, Ele faz justiça na sua causa. Ainda que uma mãe tenha se esquecido de um filho que ainda amamenta, o Senhor jamais se esquecerá de você. Ele não se esquece de nós. Queridos, precisamos entender que nós temos um Pai Celestial, amém? Que supre toda e qualquer necessidade emocional, física, financeira. Você acredita nisso de verdade? Que você tem um Pai, e que os projetos e os sonhos de Deus a seu respeito são projetos de paz e não de mal, para vos fazer prosperar. Você acredita mesmo que você tem um Pai que cuida de você nos mínimos detalhes? Um Deus que cuida de você. Quando as pessoas te esquecem, Ele se lembra de você. Tem um louvor que eu amo, que vai falar, José estava esquecido, venderam ele, estava esquecido. Eu não sei cantar, mas a canção vai dizer que estava esquecido. Foi falando de vários personagens da Bíblia que
pareciam que estavam esquecidos, mas poderiam estar esquecidos para a sociedade, para as pessoas, porque para Deus, querido, Deus está esperando só um momento certo para fazer justiça e julgar a sua causa. Davi continua. 7. Fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. É um Deus de direção. Um Deus que não nos deixa perdido. Sabe por que você tem motivos demais para agradecer? Porque você não está perdido. Porque Deus te deu um destino, você tem um norte, você tem uma bússola. O Espírito Santo de Deus te guia, te orienta. Sabe, se tem motivo para agradecer, agradeça pela direção que Deus tem te dado todos os dias. Pelo propósito de vida que Deus tem te dado, enquanto muitas pessoas estão aí vivendo sem propósito nenhum, sem razão para viver. Maior tristeza é você viver sem propósito, sem razão, sem uma causa pela qual você daria tudo. Nós precisamos compreender, querido, que o nosso Deus, Ele é tão bondoso. O nosso Deus, Ele nos faz notório, nos faz conhecer os seus caminhos. Ele não nos deixa perdidos. Ele nos dá a direção. E Ele só nos dá a direção, não. Ele também nos mostra os seus feitos. O teu agir. Nós percebemos o agir de Deus. Eu quero encerrar o versículo de número 8. Porque nós devemos ser gratos, bendizer, agradecer. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso, piedoso. É o Senhor, e Ele é longânimo e grande em benignidade. Ele é misericordioso, Ele é piedoso, Ele é longânimo, Ele tem paciência conosco. Nosso Deus é um Deus de paciência. O nosso Deus é um Deus que se coloca no nosso lugar. Sabe, se tem uma coisa que nós precisamos resgatar, é o sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses, Paulo, a igreja de Filipe, vai nos ensinar algo que eu considero muito precioso. Paulo, ele vai falar que tenhamos, que haja em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que não ousou por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma humana e morrendo uma morte de cruz. Qual foi o sentimento que fez Jesus sair do terceiro céu, do lado do Pai, e vir aqui na terra? Foi o sentimento de compaixão e de misericórdia. Ele enxergou a nossa miséria, Ele enxergou e teve misericórdia, e Ele veio. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de nos colocarmos no lugar dos outros. Que haja em nós esse mesmo sentimento. Ele tomou forma humana, Ele se colocou na nossa posição, Ele se colocou no nosso lugar, Ele se fez miserável, Ele se rebaixou. Sabe qual é esse sentimento? É o sentimento de quem pode ter uma faculdade, pode ter riquezas nesse mundo, pode ter condições financeiras, mas que ainda consegue se rebaixar, não se humilhar, mas tratar as pessoas como iguais, que não deixa a soberba crescer no coração, que não deixa a vaidade, mas que vence toda e qualquer vaidade, todo e qualquer orgulho, e se posiciona como igual.
Deus tem problema com gente soberba. Deus tem problema. Nós precisamos enxergar em Jesus um exemplo de humildade. Enxergar em Jesus um exemplo de alguém que se colocou no lugar de toda a humanidade a ponto de se rebaixar. De considerar o outro superior a si mesmo. Jesus foi o primeiro a servir. Jesus foi o primeiro a lavar os pés dos seus discípulos. Ele veio para os doentes, ele veio para os perdidos, ele veio para os marginalizados, ele veio para os excluídos. Esse é o nosso Deus. Queria que você se colocasse de pé nessa noite.